Aí, como eu falei para você, no outro bloco, a Berta Lutz, ela fez um trabalho muito importante. Vamos dizer, foi quase de bastidores. Ela chegou da Europa e viu o Brasil, as mulheres sem poder votar, sem poderem votar. E ela ficou pensando uma forma de ação. Ela era uma pessoa importante, mas o pai dela era um cientista famoso, muitíssimo famoso. E ela tinha abertura junto às autoridades. Aonde ela ia, ela era bem recebida. E ela aproveitou isso para fazer um trabalho a favor das mulheres. Ela convidou algumas amigas dela da Europa para virem ao Brasil e juntas, então, levar esse conhecimento, por que que a mulher precisava votar. Ela não fez guerra nenhuma, ela não jogou pedra na janela do parlamento, ela não fez guerra, ela simplesmente conversou. Ela conversou muito com Getúlio Vargas para que ele aceitasse as mulheres terem seus direitos. Ela fez amizade com um governador do Rio Grande do Norte, o Juvenal Lamartine, e o Juvenal Lamartine começou a entender por que que as mulheres precisavam votar. E foi por conta do Juvenal Lamartine que as mulheres conquistaram isso no Rio Grande do Norte. O Juvenal, ele fez uma lei estadual. Lembram, no outro programa eu contei que as mulheres votaram, mas quando chegou lá em Brasília, em Brasília não, naquela época era Rio de Janeiro, né? Foi cancelada a votação. Mas ele deixou a lei e autorizou que as mulheres no Rio Grande do Norte pudessem votar. E por isso foi possível que a primeira mulher que votou no Brasil foi a Celina, no Rio Grande do Norte. A primeira prefeita da América Latina foi no Rio Grande do Norte. E é todo um trabalho que a Berta fez. Inclusive, ela que indicou, né, a prefeita. Então, esse trabalho de bastidores é muito importante. Nós não precisamos aparecer, ir às câmeras para fazer alguma coisa. Muitas vezes, quem fala, não faz nada. E quem faz é quem está bem quietinho, escondidinho, e ninguém vê. A Berta, como eu falei, era uma bióloga. Mas quando ela chegou no Brasil, ela viu que o povo brasileiro precisava de alguém que conseguisse defender. E então ela pegou e começou a estudar direito. Quando nós vemos algumas situações, nós precisamos nos capacitar para poder trabalhar melhor para resolver aquele problema. E ela se capacitou. Olha que o direito não é um curso fácil, e são anos. E ela fez direito. Depois, ela também se candidatou. Ela se candidatou a deputada federal, ela teve mais de um mandato, ela brilhou na política. Mas aqui também tem quem brilhe. A nossa amiga Nilce. Conta para nós sua vida política. Célia, o que acontece hoje? A gente está falando bastante da mulher votar. E veja a importância da mulher se colocar como uma defensora das outras mulheres como candidata. Porque o que ainda acontece muito, tá? Não tô falando em termos de Brasil, em termos de mundo. A mulher, muitas vezes, é escolhida para preencher aquele percentual que precisa dentro do partido político. Obrigatório. Aí coloca o nome da mulher e deixa ela de lado sem promover a campanha dela. E ali ela fica simplesmente preenchendo um número. E é isso que a gente não pode mais permitir, deixar que aconteça. A mulher precisa ocupar o seu espaço. A mulher precisa mostrar ao mundo e honrar toda essa história, né? Essas mulheres que fizeram, muitas que perderam a vida, muitas que lutaram incansavelmente para que nós hoje pudéssemos usufruir dessa oportunidade de votarmos, né?
porque a mulher ainda ela tem muita coisa para avançar, mas nós precisamos dar aquele empurrãozinho para aquela mulher que gosta de política, que entende e que precisa ir sim e defender e se colocar, esquecer o medo, se colocar à disposição da população, de melhorar o seu ambiente, a sua comunidade, o seu município, o seu estado. Tem que ir. Eu acho que também é um viés que a gente precisa tocar e clarear para as mulheres. E ainda eu falaria mais, né? Tipo, é importante essa mulher que queira fazer a diferença, de incentivar ela, apoiar ela, que ela se coloque ali para levar essa diferença na vida política e também ajudar as mulheres a não mais ser dependente de votar em alguém que, como você usou o termo, né? Aquele voto que é dirigido, né? Que é imposto para que você vote. E aí vem aquela pergunta. E aí, como que nós devemos escolher? Não escolher por causa das palavras bonitas, num programa político, em cima de um palanque, de promessas vazias que a gente não sabe se vai cumprir ou não vai. Muitos cumprem, muitos não cumprem. E aí, como que eu faço? Que critérios que eu deveria observar para escolher essa pessoa? É analisar mesmo, estudar quem era essa pessoa antes de se colocar naquele lugar como político. O que fez? Quem era, né? Aquela pessoa na sociedade? Participava na sociedade, já fazia diferença, porque eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa, quando já assume um papel de liderança, já transforma a vida dentro da sociedade, na igreja, no seu bairro, na sua casa, ela vai continuar fazendo isso na vida política, onde ela está. Então é muito importante não só analisar as palavras bonitas, bem escritas na campanha, mas sim quem é a pessoa. E depois disso, mais ainda, né, Célia? É acompanhar, porque muitas vezes o que a gente faz? Eu voto na pessoa X e depois eu esqueço. Você passou 4 anos e eu nem sei o que a pessoa fez. Será que ela fez? Ela cumpriu o que falou? Ou ela só ficou lá de passagem e chegou os próximos 4 anos e está se pondo, pedindo meu voto novamente? E aí vem a pergunta. E aí? Né? Onde? Como que eu faço para acompanhar? Porque é um direito nosso. Se eu gostei, né, da Célia como pessoa e dei o meu voto e ela hoje assume um cargo para defender coisas que ela demonstrou que eu acho que é importante para a sociedade, e aí, fez? Como que eu consigo acompanhar? Como é que eu consigo, depois desses próximos 4 anos, dizer assim, poxa, ela realmente foi uma pessoa que merece o meu voto novamente? Então, Isolene, primeiramente eu vou falar para você que o ideal, o correto, seria o acompanhamento durante esses 4 anos do mandato. Acompanhar o seu candidato, analisar, apoiar e fazer parte do dia a dia da sociedade. Não só cobrar, porque cobrar, jogar pedra é muito fácil. O importante é o acompanhar. Nós temos também o portal da transparência, onde é possível identificar e quando não consegue acompanhar no dia a dia, por exemplo, no município, são as sessões da Câmara Municipal. Né? As ações do prefeito, as sessões da Câmara, e aí é possível a gente acompanhar no dia a dia. Isso é publicado, né? Cada sessão a gente pode acompanhar e também então fica aí o portal de transparência, tanto de Câmara Municipal quanto de Prefeitura, que é possível quando nós temos a intenção de entender, de conhecer para quem nós vamos dar o nosso voto, é se empenhar e buscar, sim, a vida pregressa da pessoa. Não é o hoje, o discurso bonito, e o amanhã, a promessa. Porque o que mais a gente ouve é a promessa de político, né? Assim, mas você não está agindo como um político, que é aquele político que promete e que não cumpre. Então é isso que a gente tem que conhecer, a idoneidade, o caráter, o que ele tem feito, como que é a sua vida na sociedade, porque quem nós votarmos estará nos representando, é o nosso espelho.
Nilce, e me diga uma coisa, eu prometi, vamos dizer que eu estou candidata a placa, a uma placa. Eu prometi que eu vou fazer essa placa ficar branca. Me diz uma coisa, isso é fácil? Tudo que eu quero eu consigo fazer com facilidade? Os recursos é de fácil acesso para o vereador? Como é que eu usufruo desses recursos que vêm de fora para o município? Como é que acontece esse funciona. processo? Então, Célia, questão de recursos, a gente fala a nível municipal, nível estadual e União, tá? A União, nós temos lá os nossos senadores, os nossos deputados federais. No estado, nós temos o governador, deputado estadual. No município, o eleitor, ele vai para o seu vereador, para o seu prefeito, né? E o vereador, ele precisa ter essa abertura com os políticos que estão acima dele. Por quê? O dinheiro não cai do céu. Precisa ter uma dotação orçamentária específica, da onde que vem, para onde que vai, com quem consegue me apoiar, porque o vereador, como que ele vai conseguir algo que só vem, né? O recurso do município, que é o FPM, ele é uma dotação orçamentária específica, tá? Aí tem o valor do município, o valor da Câmara Municipal, e aquilo é para as despesas corriqueiras do dia a dia. Mas verbas para trazer benefícios para a comunidade, essas verbas de valores maiores não são conseguidas aqui no município. Elas vêm da União, elas vêm do Estado. E aí, para isso, o vereador tem que ter portas abertas, tem que estar não sozinho. Ele tem que representar também, ter uma representatividade além do município. Ele tem que ter um deputado, ele tem que ter um senador, um deputado federal, porque aí sim, aonde que são distribuídas as grandes verbas? São distribuídas em Brasília, entendeu? Muitas vezes no gabinete, muitas vezes nas câmaras, né, no Senado, e depende muito do tipo de verba e para que ela vai ser destinada, né? Então, esse é o principal, é saber que o seu vereador ele não pode ser sozinho. Ele não pode vender uma imagem de que eu sou independente. Não existe independência quando você trabalha para o povo. Então, um dos pontos, assim, vagamente falando, né, seria isso. Então, o vereador, ele pode prometer que vai fazer algumas coisas e não conseguir, mesmo que ele queira e lute para isso durante todo o mandato. Mesmo que ele queira. Por quê, Célia? Porque uma verba, ela não vem direcionada para vereador. Uma verba, ela vem direcionada para o município. O município, sim. Então, através dos projetos de lei, o vereador requisita essa verba, leva até o poder competente, né? Ou pede apoio para o prefeito, trazem esse valor e quem executa é o executivo. O legislativo, ele só legisla, ele não executa. Então, não adianta ele falar que ele vai realizar, que ele vai prometer, que ele vai fazer obra. Ele não executa, ele legisla. Ele acompanha o trabalho do prefeito, ele é um supervisor da execução. Então, digamos assim, que o papel dele é criar essas leis, né? E em busca de coisas que realmente fazem a diferença para as pessoas do município. Positivo. Né? Então, se ele tem esse poder, que com isso ele conquista a renda para que realmente venha para o meu bairro, talvez uma unidade de saúde melhor, que melhore as nossas praças, que melhore a nossa vida em comunidade. E aí que é interessante, porque às vezes as pessoas estão muito ligadas a número. Eu vejo algumas pessoas assim, mas fulano de tal teve 500 mil leis aprovadas. Indicações, projetos de lei, dado entrada em projetos de lei. Aí, quando você vai analisar, dia da árvore amarela, dia da árvore azul. Isso.
E aí ficam ali, tem quantidade. Mas o que isso realmente... Precisa verificar se há qualidade. Isso mesmo. Entendeu? Isso. Não é só quantidade, de leis. números de leis. É o que foi executado, o tanto que ele se empenhou com a comunidade, porque é muito fácil você encher lá o legislativo com as suas leis e ocupar o tempo dos vereadores para votação em casos... E é o que sem muita sentido, gente né? vê. Dias festivos que não levam a nada e Sim. que não mudam a realidade nossa, das nossas famílias, né? Isso. Então, eu acho assim que um apelo que a gente pode colocar aqui é que, primeiro, vamos valorizar o que todas essas mulheres incríveis Já fizeram, fizeram. né? Para que nós tivéssemos esse direito de não só de ir lá votar, mas sim de se colocar à disposição e representar e fazer essas leis para mudar e melhorar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa comunidade, fazer a diferença, né? Nesse meio que a gente está. E, em segundo momento, de levar a consciência de não mais... eu não gosto de política, eu vou votar em qualquer um, eu vou pegar ali um santinho que tiver no chão e, eu vou votar em branco mesmo. Isso não muda. Enquanto eu e você achar que qualquer coisa serve e que nada muda, vai realmente continuar assim. Então, vamos ter a consciência, vamos analisar. A gente vai errar, mesmo fazendo tudo isso, a gente erra. Mas continuar analisando, acompanhando, é que a gente vai crescer, né? E vamos ter essa consciência de nos unirmos e conseguir votar realmente em pessoas que fazem a diferença, né? Em fazer. E eu queria deixar só um apelo assim, vamos acompanhar mais. Eu não consigo ir em todas as eleições da Câmara, As né? sessões. As sessões. A gente sabe que elas são transmitidas de forma online e elas são abertas ao público. Né? Se você, como eu, como uma cidadã comum, né, tivermos aí o interesse de ir lá, conhecer, ver o que está acontecendo, o que estão falando, né? Eu acho que é importante, não mais, né, deixar todas essas mulheres incríveis que fizeram, que chegaram a doar a sua vida, a sua saúde em prol desse direito. Então vamos fazer valer a pena. Como a Nilce falou, mais de 52% da população somos mulheres, então... Nós merecemos. E, olha, então fica aí a dica. Tem gente que parece ser uma maçã, diz, eu sou uma maçã, eu sou lindo, maravilhoso, eu vou fazer tudo, vou realizar muita coisa, vote em mim que eu sou uma maçã. Eu sou muito saudável e uma porção de vantagens. Mas quando você vai lá no portal da transparência, quando você vai lá no histórico da vida da pessoa, você começa a ver uma casquinha meio diferente por trás. Porque, na verdade, é uma laranja. É uma laranja querendo ser maçã, vendendo imagem de maçã. Vocês sabem que a laranja é um pouco difamada, né? Fulano é um laranja, quer dizer que ele não é o que ele diz ser, ou ele está desempenhando ali um papel a mandado de outra pessoa. É isso que significa ser um laranja. E muita gente é um laranja fazendo de conta que é maçã. Cuidado. Cuidado. Portal da Transparência. Fácil. Entra na internet, digita lá no Google, Portal da Transparência, e o nome da sua região, da sua cidade, eu não sei, do estado também, e verifica o que eles estão ali trazendo, quais os dados, quais as informações. Você vá desde já se familiarizando, porque nós estamos em junho, a votação é em outubro, dá tempo de você escolher o seu candidato. Olha, eu sei que você vai escolher super bem. Sucesso! Até o próximo programa. Grande abraço.